Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu queria falar algumas coisas sobre a Páscoa, né? E o tema da ressurreição, né? Então vamos começar. Na questão 1010 do Livro dos Espíritos, Kardec explica que o termo ressurreição pode ser entendido como reencarnação, né? Numa interpretação espírita. As passagens da Bíblia que falam de ressurreição devem ser lidas à luz do princípio da reencarnação, segundo essa questão do Livro dos Espíritos, e não serem tomadas ao pé da letra. Não podemos acreditar que é possível um indivíduo renascer com o mesmo corpo que teve ah, em vida, né? Ele renasce em outro corpo, ou seja, ele reencarna, né? Renascer com o mesmo corpo seria impossível, porque o corpo, quando morre, se degrada, né? E os componentes desse corpo vão formar, né, outros corpos na natureza, né? Então seria impossível, né? Essa ressurreição no mesmo corpo. Seria algo cientificamente possível, né? Teria que haver um ato, né, de milagre por parte de Deus para haver essa ressurreição no mesmo corpo, né? O que, segundo o Espiritismo, não acontece, né? O Espiritismo não adota o conceito de milagres, né? No sentido teológico, de uma derrogação das leis da natureza, né? Porque sendo as leis de Deus perfeitas, Deus não precisaria derrogá-las. Kardec explica isso na Gênesis, no capítulo 13, né? Onde ele fala dos milagres. Então, segundo o Espiritismo, Jesus ele veio, né, encarnou na matéria, né? O espiritismo não adota a tese rustenguista de que Jesus é apenas um agênere, né, um espírito, né, intangível. Para o espiritismo, Jesus encarnou, né, teve um corpo fluídico e um corpo físico, né, como todo encarnado. E para o espiritismo, né, Jesus morreu, né, na cruz. E o que apareceu para os discípulos foi o Espírito de Jesus, né, depois da sua morte, né, uma aparição tangível, né. Kardec, na Gênesis, né, no capítulo 15, no item 66, vai dizer o seguinte: se Jesus houvesse estado durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado da sua morte, a cena dolorosa no jardim das oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice dos seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Uma palavra, Jesus teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Essas são as consequências lógicas dessa teoria, consequências que não são admissíveis, porque o rebaixariam moralmente em lugar de o elevarem. Então, como vemos, né, o Espiritismo não se coaduna com a tese rustenguista, né, de que Jesus não teve um corpo físico, né? Porque se fosse assim, Jesus seria um farsante, né? Ele teria fingido que sofreu na cruz, teria fingido que nasceu, teria enganado a própria mãe, né? E como diz o trecho que a gente leu, isso seria indigno de um simples homem honesto, né? Que dirá de Jesus, né? Um espírito puro. Mas depois que ele morreu, né? O corpo físico ficou na tumba, né? E o seu espírito apareceu, né, para os discípulos numa aparição tangível, né? Mas, diante disso, a gente poderia se perguntar: mas se foi o Espírito de Jesus que apareceu para os discípulos, o que aconteceu com o corpo dele que estava na tumba, né? Porque os discípulos não viram o corpo. O que aconteceu com o corpo? Foi roubado, né? São perguntas que a gente se faz. Kardec, né, no capítulo 15 também, no item 67, esse item 67 só vai aparecer na quarta edição da Gênesis, né, não na quinta. Kardec diz o seguinte, né, ele vai comentar o seguinte: se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade dos seus ensinamentos, é porque certamente ainda não chegou o momento de fazê-lo.
ou porque ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais você poderá resolvê-la pessoalmente. Entretanto, se a hipótese de um roubo clandestino for afastada, poder-se encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno do transporte e da invisibilidade. Ou seja, nesse item aqui, né, que só aparece na quarta edição, foi retirado da quinta, nesse item aqui, Kardec explica por que o corpo dele é desaparecido, né? Ele diz que, afastado a ideia de roubo clandestino, né, que também é possível, ele não afasta totalmente essa ideia, né? Mas se a gente afastasse essa ideia, o que a gente poderia dizer é que o desaparecimento poderia ser explicado por transporte ou invisibilidade, né? Que são fenômenos que Kardec descreve lá no Livro dos Médiuns, né? Então, por isso que os discípulos não teriam visto, né, o corpo, né, na tumba, né? Porque se eles tivessem visto o corpo na tumba, eles poderiam achar que a visão que eles tiveram de Jesus foi apenas uma ilusão, né? Eles teriam, eles não acreditariam, né? Mas e depois o Consolador, né, que é o Espiritismo, viria, né, para explicar todas essas coisas, né, esclarecer certamente o que realmente aconteceu. Mas é isso. Segundo Kardec, né, a gente poderia colocar três hipóteses, né? Roubo clandestino no corpo, transporte ou invisibilidade, né? Que também poderia ter esses três fatores aí, né? Se a gente afastar a hipótese do roubo, ainda resta a questão do fenômeno do transporte e da invisibilidade, né? Então o corpo de Jesus tornou visível, né, e foi transportado. Por isso os discípulos não viram na tumba, né? Depois e aí o que apareceu lá para os discípulos foi o espírito, né? Tangível, né? O perispírito, na verdade, né? Porque o que o médium vidente vê é o perispírito, não o espírito em si. Kardec vai explicar, né, esse fenômeno do transporte na invisibilidade lá no capítulo 4 e 5 do Livro dos Médiuns, né? Então, para quem estiver interessado, veja lá. Mas então é isso. Para quem gostar, né, curta, compartilha, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast, né? Esse vídeo era para ter sido postado ontem, né, na Páscoa, mas acabou atrasando e eu vou postar hoje. Mas então é isso. Até uma próxima.